Vamos falar um pouco do jogo. Falar um pouco do jogo de hoje, São Paulo enfrentando então o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, jogo que acontece às 9h30 da noite. E a nossa produção separou alguns números aqui, porque o São Paulo tem bom retrospecto como mandante contra o Flamengo. Vocês falaram no início do programa também que o São Paulo tem essa mania de aprontar para cima do Flamengo, não importa a fase em que se encontra. E tem aqui alguns números. Retrospecto do São Paulo como mandante pelo Brasileirão contra o Flamengo. 37 jogos, 20 vitórias, 11 empates e só 6 derrotas. Desde 2012 são 7 vitórias e apenas 2 derrotas para o Flamengo. São Paulo jogando como mandante em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, meu caro Kaique Silva, não quer dizer absolutamente nada para o jogo de hoje, mas é um número, pelo menos, ao que o torcedor de São Paulo tem que se apegar. Isso eu estou falando para o torcedor de São Paulo que espera a vitória, que a gente também não é bobo aqui. Tem torcedor de São Paulo que vai olhar um pouco para o lado, não vai se incomodar, vamos dizer assim, com uma derrota. Não é o meu caso. Mas a gente tem que ser realista aqui. Olhando o contexto do campeonato, vai ter gente que não vai se incomodar com uma derrota. Mas para o São Paulo, pelo menos um número que traz uma certa esperança de que dá para trazer um bom resultado, apesar do bom momento do Flamengo, e que é possível, sim, apesar de não ter Morumbi, apesar de não ter um time inteiro à disposição, dá para trazer 3 pontos e conquistar uma vitória importante nessa busca por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, meu caro Kaique Silva. É o que você falou, né, Boni? A questão dos números deixa para o torcedor, né, que vê o lado mais passional da coisa, porque a gente analisando racionalmente, cada elenco é um elenco, cada temporada é uma temporada diferente, tem mudanças para todos os lados, tem as circunstâncias que cercam propriamente o jogo, a semana do jogo, né, o número de desfalques do São Paulo, retornos do São Paulo, né, o São Paulo vai ter um Luciano descansado inteiro fisicamente, vai ter um Mike inteiro fisicamente, em contrapartida não vai ter o seu melhor zagueiro, que é o Alan Franco, né? Não vai ter também o Enzo Dias, que é um lateral esquerdo chatíssimo de se enfrentar. Tenho certeza que os pontas do Flamengo, ou os jogadores de ataque propriamente falando, devem estar comemorando demais a ausência do Alan Franco e também do Enzo Dias. Mudam-se as características, mas aí os números estão aí para o torcedor se deliciar, né? Porque os números ainda mais estão positivos a favor do São Paulo, né? Então, a gente deixa esse lado mais passional para o torcedor dar uma analisada, a gente analisa com um pouco mais de cautela, né? Uma análise um pouco mais técnica falando. Não dá para dizer que com todas as circunstâncias de desfalques, mando de campo, né? Que se torna meio que um campo neutro, né? Não é a casa do São Paulo. Vai ter a torcida do São Paulo, 400 torcedores do Flamengo apenas, mas a gente sabe que 400 torcedores fazem barulho na Vila Belmiro, né? Mas a torcida do São Paulo, se for em peso, vai fazer barulho também, porque é um estádio que, para quem faz barulho no Morumbi, fazer barulho na Vila Belmiro é fichinha. Então, a gente sabe que apesar dessas circunstâncias, ainda não é a casa do São Paulo. Então não é absurdo nenhum dizer hoje, colocar os pés no chão, colocar a cabeça no lugar, analisar a realidade e entender que hoje o Flamengo é favorito. Pelo elenco que tem, está brigando pela frente dos 2 principais campeonatos no território nacional e continental. É um baita time, tem um time reserva que talvez seja melhor do que vários e vários elencos do futebol brasileiro. Então, hoje, analisando a realidade fria, é que o Flamengo tem favoritismo, mas ele esbarra na dificuldade de enfrentar o São Paulo. Talvez o São Paulo enxergue esse jogo como daqueles jogos grandões, né? Talvez seja para o São Paulo, tentando até trazer algo que deve rolar nos bastidores, deve rolar no vestiário, que não é externado para o torcedor, aquela questão de assim, hoje esses caras ocupam o lugar que a gente sempre ocupou. Hoje os caras são a hegemonia do futebol brasileiro, junto com o rival, junto com o Palmeiras, tudo bem. É analisar a realidade, mas São Paulo talvez internamente olhe para o Flamengo e fale, hoje os caras são referência, né, de questão de gestão, questão financeira, questão técnica, de ter os melhores jogadores, de ser o clube mais atrativo para trazer jogadores até a nível europeu. O Jorginho, o Saúl, enfim. O São Paulo deve olhar para dentro do Flamengo e falar, cara, hoje os caras são a referência que a gente já foi.
Então, vamos para cima desses caras, vamos engolir esses caras para poder provar que o São Paulo... Podem tentar acabar com o São Paulo, podem tentar matar o São Paulo todo dia, mas o São Paulo ainda está vivo, o São Paulo ainda está aqui. E o São Paulo ainda impõe respeito. Talvez esse seja o combustível extra que dentro do vestiário seja levado para confrontos contra o Flamengo, e aí talvez esses números expliquem esse combustível extra que seja trazido pelos jogadores. Enfim, quero eu acreditar que os jogadores tenham esse sentimento que o torcedor também tem. Né? Lógico que tem muitos que não estão nem aí pela camisa que veste, né? Pela história do clube que joga, mas eu quero acreditar que esse elenco do São Paulo, de caras que me parecem ter muito caráter, eles pensem dessa forma igual o torcedor. Também acho. Antes de passar a palavra para a Van... Só para avisar rapidinho, preciso me ausentar 2 minutos e já estou de volta. Não vou nem perguntar o motivo. O motivo. O motivo é a interfone tocando na cozinha. Vai lá, Kaique, não tem problema. Antes de passar a palavra para você, vou só uns destaques aqui nos comentários. O Renan Miguel mandou um superchat, só que ele não mandou mensagem. Não sei se ele esqueceu de mandar mensagem. Então, se você tiver alguma coisa para falar, meu caro Renan, pode mandar aqui depois no normal que eu leio, tá? Se você só quis mandar R$2 para o Arquibancada Tricolor, a gente agradece a generosidade. E tem um flamenguista aqui no nosso chat, o Fly LZR, que até comenta aqui que o Flamengo, quando joga fora de casa, ativa o modo banana, foi assim contra Santos, Bahia e Fortaleza. Seja bem-vindo, tá? Não é só porque é uma live do Arquibancada Tricolor, canal segmentado de São Paulo, que você não pode participar, desde que com respeito. Então, seja muito bem-vindo também.